Bom dia, gente. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a energia, tá? Então, nas aulas passadas eu tinha falado bastante com você sobre trabalho, né? Que é aquilo que a gente dava para um certo objeto para fazer ele se mover. E essa coisa que a gente dava para esse objeto a gente também chamava de uma certa energia, né? Se lembram lá da analogia que eu falei sobre tu ter energia de manhã para conseguir fazer as coisas, né? Então, na aula de hoje a gente vai ver os tipos de energia, tá? Além do trabalho, que vão ser usadas no estudo do movimento das coisas. Então a gente vai ver a energia mecânica, a energia cinética e a energia potencial, tá? A aula de hoje ela vai ser um pouquinho diferente das aulas que a gente já teve agora em vídeo. Em vez de ser com a câmera falando, eu vou usar de alguns applets, certo? Então eu vou gravar minha tela ao invés de aparecer falando para vocês, porque é bem mais didático, vocês vão conseguir enxergar muito melhor assim, tá? Então, especialmente na aula de hoje, nenhuma câmera, e é por isso que eu deixo vocês com essa imagem inicial do meu gato dormindo. Então, vamos introduzir aqui o conceito de energia, tá, gente? Eu falei inicialmente lá na aula de trabalho um pouquinho sobre o que era energia, né? Que é a capacidade que um corpo vai ter de realizar trabalho, certo? Então, eu usei aquela analogia de eu ter uma certa energia para realizar uma certa ação de manhã, né? Eu acordo com pouca energia ou acordo com uma baixa energia, certo? Então, eu vou definir aqui com vocês que para eu realizar um trabalho, para eu levantar um objeto, para eu conseguir esticar uma mola, para eu conseguir mover um objeto de um ponto ao outro, eu preciso dessa coisa que a gente chama de energia, tá? Como exemplo, eu coloquei para vocês aí no vídeo que vocês estão vendo, ah, o fogo do meu fogão, tá? O que está acontecendo ali? Eu estou botando um gás ali e queimando esse gás, e isso está fazendo com que a minha panela esquente. Então, eu estou tirando uma energia química do gás em si, e quando eu coloco fogo nele, eu estou fazendo com que essa energia vire uma energia térmica, que acaba esquentando ali a minha panela, certo? E a partir disso, eu esquento ali a panela, que tem água dentro, e a água começa a evaporar. Então, eu estou usando essa energia térmica agora para mudar o estado da matéria de alguma coisa, nesse caso a água. Então eu estou transformando um tipo de energia em outro, certo? Agora, vamos imaginar assim, e se em cima da minha panela ali tivesse um ventilador ou tivesse um catavento? O catavento não ia se mover? Então eu estaria usando essa energia térmica da água, certo? Que está evaporando, para fazer mover esse meu catavento. Então eu estou transformando uma energia térmica em uma energia de movimento, certo? Então a gente tem essa propriedade da energia que eu posso transformar ela em diferentes tipos de energia. Então não existe só um tipo de energia, existem vários, tá? E eu consigo sempre transformar de um ponto ao outro. Aí o quão bem eu consigo transformar ou o quão mal eu consigo transformar, a gente vai ver mais adiante que se chama de eficiência, tá? Mas a princípio, uma coisa que a gente tem que ter em mente sempre quando a gente fala de energia é que a energia ela não é criada, a energia ela não é destruída. Então não existe desperdiçar ou não existe criar energia, só existe transformar, certo? Então, se vocês estão achando que vocês estão com pouca energia hoje, quando vocês se alimentam, vocês ficam com bastante energia, mas vocês não criaram uma energia, certo? Vocês apenas retiraram do alimento que estava em forma química e transformaram para vocês conseguir usar, tá? Dos diferentes tipos de energia que a gente pode ter, agora, nesse momento, vai nos interessar somente dois tipos de energia: a energia potencial e a energia cinética. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma depois, tá? Mas a princípio, a gente vai dizer que um sistema que está em movimento, né? Porque se lembrem, o que a gente está estudando aqui nesse trimestre é o movimento das coisas, é o como as coisas se movem, de que jeito, por quê, certo? Então, o que vai nos interessar é qual esse tipo de energia, qual é o tipo de energia que faz as coisas se moverem, ou que faz o movimento das coisas serem diferentes, certo? Isso vai, isso vai pertencer à energia cinética e à energia potencial, tá? Mas antes disso, eu quero falar para vocês o conceito de energia mecânica.
A energia mecânica, ela é basicamente a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Então é a capacidade que esse corpo tem de se mover por uma certa distância, certo? Independente da posição inicial dele, da altura dele, como a gente viu lá no trabalho, tá? Então, eu vou definir com vocês que a energia mecânica é a capacidade que esse corpo vai ter de realizar o trabalho, tá? De produzir um certo trabalho. E também eu vou dizer que a energia mecânica, portanto, ela vai ser a soma da energia cinética desse corpo e da energia potencial dele, tá? Ah, mas o que é energia cinética? O que é energia potencial? Tá, vamos ver agora o que é energia cinética, tá? Tá, o que é energia cinética? Eu tinha falado para vocês antes que o trabalho é quando a gente aplica uma força e causa o deslocamento de um certo corpo, certo? Então, o trabalho ele seria a força que eu estou fazendo naquele corpo durante esse deslocamento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu boneco aqui faça uma certa força nessa caixa e a gente vai ver qual é a velocidade que essa caixa consegue chegar durante essa aplicação da força, tá? Então, aqui eu vou aplicar 1, 2, 3, 4, 5 newtons e eu vejo que a caixa começa a ganhar uma certa velocidade, tá? Percebam que a taxa com que ela ganha velocidade é bem pequena, porque a força que eu estou aplicando é pequena. E percebam também que eu estou aplicando a força durante toda a distância que a caixa já se moveu, tá? Então, ó, estamos chegando a 2, estamos chegando a quase 3 metros por segundo. Então, eu vou aplicar uma força maior, digamos de 55 newtons. E percebam que a caixa está se movendo mais rapidamente, certo? E está aumentando cada vez mais a sua velocidade. Então, meu bonequinho ele está dando uma certa energia para que essa caixa consiga adquirir essa velocidade durante certo tempo e aumente a velocidade, certo? E quanto mais, deixa eu pausar aqui, quanto mais se passa o tempo em que eu continuo fazendo essa força, mais energia a minha caixa vai ganhando e mais trabalho o meu bonequinho vai fazendo, certo? Então vai chegar um momento, brevemente, que o meu bonequinho ele vai parar de fazer força, porque ele não consegue andar tão rápido assim quanto a caixa, ó, caiu, tá? Porém a caixa continua com essa velocidade. Então ele fez um certo trabalho para conseguir fazer com que a caixa chegue nessa velocidade, e quando ele para de fazer força, a caixa continua na mesma velocidade, certo? Então eu vou dizer para vocês que ele transferiu uma certa energia para essa caixa, para que essa caixa consiga chegar a 40 metros por segundo, e no momento que ele parou de fazer a força, bom, a energia que ele transferiu para a caixa continua na caixa. A caixa continua se movendo aos 40 metros por segundo, certo? Essa vai ser a energia cinética da minha caixa, tá? A energia cinética, ela vai definir o quão rápido o meu objeto está se movendo, tá? Eu até vou colocar aqui para vocês aqui do lado que eu calculo ela quando eu multiplico a massa do objeto pela velocidade ao quadrado e divido por 2. Essa é a minha energia cinética, tá? Então, para eu conseguir fazer com que o meu objeto atinja uma certa velocidade, eu preciso dar uma certa energia para ele. E essa energia foi lá do trabalho do carinha que estava empurrando, né? Que já deve estar bem lá para trás, certo? Então a energia cinética ela vai ser nada mais nada menos que a energia da velocidade do meu corpo que está se movendo. Quanto mais rápido ele se move, mais energia ele tem. Percebam também, tá, gente, que quanto maior a massa do meu corpo, então, por exemplo, se eu botar a geladeira aqui também, ou se eu botar ainda assim mais uma outra caixa, quanto maior a massa desses meus sistemas aqui, né, maior a energia também associada a ele. Energia cinética, né? Então, se a gente olhar para a equação da energia cinética, a gente vê que a energia cinética só depende de duas coisas: da velocidade desse meu sistema, desses meus corpos, e da massa deles. Então, quanto maior a massa, maior a energia eu tenho que fazer
para esses sistemas, esses corpos chegarem a uma certa velocidade, certo? E quanto maior a velocidade, maior também a energia que esse sistema vai ter. Vocês lembram também que eu falei para vocês que o trabalho é aquilo que faz o corpo se mover? Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho sobre o meu corpo, então eu estou fazendo uma força e ele está andando uma certa distância, né? Pois é, se o meu corpo já estivesse parado e eu começasse a fazer um trabalho sobre ele, ele ia adquirir uma certa velocidade. E depois que eu parasse de fazer esse trabalho, ele teria uma velocidade final, que nem a gente viu antes ali do exemplo da caixa, certo? Então eu consigo definir com vocês que depois que eu apliquei meu trabalho, a energia cinética do meu corpo mudou, certo? Então eu vou fazer aqui de novo, ó. O meu corpo tem velocidade zero, então eu vou aplicar uma força durante um certo deslocamento e a velocidade dele vai mudar, vai aumentar, certo? Depois disso, eu vou parar de fazer uma força. Ó, parei de fazer a força. E o meu corpo possui uma velocidade final igual a 10. Então a minha velocidade mudou. Isso significa que a energia cinética do meu corpo, que é a energia do movimento, né, mudou também. Depois de eu realizar esse trabalho. Então eu consigo definir com vocês a teoria cinética do trabalho, que vai nos dizer que o trabalho é igual à variação da energia cinética, certo? Então eu coloquei aí do lado para vocês verem a equação, que o meu trabalho, isso é, o quanto de energia eu estou dando para o meu corpo para ele começar ou para ele se mover uma certa distância, vai ser igual ao quanto que variou a minha velocidade dentro da minha energia cinética, certo? Então, por exemplo, o meu corpo ele estava a 0 metros por segundo no início e depois ele está agora a 10. Então eu consigo ver que a energia cinética inicial era zero, porque ele estava parado. Porém, a energia cinética agora, quando ele tem essa velocidade, é igual a 100, que é a sua velocidade ao quadrado, vezes 50, dividido por 2. Então ele adquiriu um trabalho igual a 100 vezes 50, que é 5.000, dividido por 2, 2.500. Então, o trabalho que eu fiz para ele começar a se mover e adquirir essa velocidade depois de um tempo foi igual a 2.500 joules. Baseado nisso de que o trabalho vai ser a mesma coisa que a energia cinética, eu consigo chegar na equação que define a, a quantidade de energia cinética, né, o meu mv quadrado sobre 2, baseado nessa definição de trabalho e energia cinética. A gente sabe que o trabalho vai ser a força vezes a distância, correto? Também tem lá o cosseno do ângulo, mas nesse caso, a nossa força e nosso deslocamento, eles são na mesma direção, tá? Então, o cosseno do ângulo vai ser 1. Então, o trabalho vai ser a força vezes a distância. Eu sei que a força, nesse caso, é a força resultante que eu estou fazendo para o meu corpo começar a se mover, que é lá da segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes a aceleração, tá? Então, a minha energia cinética ela vai ser, na verdade, a massa vezes a aceleração vezes a distância, tá? Porém, eu consigo chegar numa definição de distância que é, na verdade, vindo da equação de Torricelli. Lá na equação de Torricelli, eu vi que v ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a v0 ao quadrado, a velocidade inicial ao quadrado, né? Mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, tá? Baseado nisso, eu consigo isolar a minha distância colocando o meu v0 para o outro lado e dividindo tudo por 2a, certo? Então eu chego ali que a minha distância é v ao quadrado menos v0 ao quadrado sobre 2a. E no exemplo, por exemplo, o exemplo da caixa, tá? A gente viu que a velocidade inicial era zero, né? Então, se eu botar um zero ali na velocidade inicial, no meu v0, eu tenho que a distância, ela é, na verdade, v ao quadrado sobre 2a. Então, substituindo isso na minha equação da energia cinética, que era, por enquanto, m vezes a vezes d, eu substituo o que é d, né? Que é v ao quadrado sobre 2a,
e eu chego que a energia cinética ela é, na verdade, m vezes a, vezes v ao quadrado sobre 2a. Os a's se cortam, certo? A sobre a é 1. E a gente chega na conclusão de que a energia cinética ela é, na verdade, mv ao quadrado sobre 2. Um exemplo bem prático sobre a energia cinética é uma pergunta que vocês vão fazer para os pais de vocês. Vocês vão lá e perguntam para o pai ou responsável de vocês o que é mais fácil para o carro? Dirigir quando tem muita gente no carro ou quando dirigir quando tem pouca gente? É bem provável que ele vá falar que é mais fácil arrancar com o carro, acelerar, quando tem pouca gente. Por quê? Porque se tem muita gente dentro do carro, o carro precisa fazer uma força maior. Ele precisa de uma energia maior para conseguir acelerar, para conseguir ter uma certa velocidade. Porque a massa do carro acaba aumentando com muita gente dentro, certo? Então, a minha energia cinética ela vai depender de quanta massa tem dentro do carro. Porém, a velocidade também é o fator mais importante da minha energia cinética. Por quê? Percebam, tá? Que o carro ele tem uma velocidade máxima, né? A gente não consegue passar muito daquela velocidade, mesmo que a gente pise muito no acelerador, certo? Vai chegar um ponto em que eu estou acelerando o carro, porém, se eu acelerar muito mais, a velocidade dele não vai aumentar muito mais. A velocidade dele acaba aumentando de pouquinho em pouquinho. Porque eu estou dando uma certa energia para o carro, que é a energia lá da combustão, né, do combustível explodindo. Porém, não é o suficiente para eu conseguir um grande aumento da velocidade, já que a energia cinética ela vai ser, na verdade, dependente da velocidade ao quadrado. Então, para cada pouquinho de energia que eu dou para o meu carro, a velocidade que vai aumentar vai ser a raiz dessa energia, certo? O próximo tipo de energia que a gente vai ver vai ser a energia potencial, tá, gente? E a energia potencial ela pode ser dividida agora nessa ocasião, que a gente está tratando sobre o movimento, né, em dois tipos de energia. A energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, tá? Essas duas são capazes de exercer movimento sobre os objetos, tá? Porém, o que a gente vai se ater principalmente aqui é a energia potencial gravitacional, tá? O que é a energia potencial gravitacional? Primeiro, o que é energia potencial, não é? A energia potencial, ela é nada mais nada menos que uma forma de energia que ela pode ser armazenada, tá? Então imaginem que a energia cinética, ela é a energia do corpo em movimento, enquanto que a energia potencial, ela é uma energia que pode. A palavra-chave é potencial. Então, tem o potencial dessa energia se tornar em movimento, tá? Imaginem que o celular de vocês está na cama de vocês. Então, se o celular cair da altura da cama, significa que ele vai sofrer um certo dano ali, né? Porém, se vocês colocarem o celular em cima do armário e ele cair, pode causar um dano muito maior, né? Então a gente vai dizer que a energia potencial gravitacional, ela vai depender da altura que meu objeto está. E por que potencial gravitacional neste caso? Primeiro, porque é a gravidade que está puxando o objeto para baixo, né? É a gravidade que está potencializando está tornando possível essa energia. E segundo, é porque, na verdade, a altura ela é uma coisa relativa, né? Por exemplo, vocês, digamos, moram no terceiro andar de um prédio, então se vocês deixarem o celular em cima de um armário de 2 metros, ele está a 2 metros do quê? Do chão do andar de vocês. Mas ele pode estar a muito mais metros do chão da rua. Então a altura é uma coisa bem relativa, né? Bem subjetiva. E é por isso que a gente chama, na verdade, também de potencial gravitacional. Porque ela é muito dependente
do referencial. Ela é potencial porque dependendo da altura que tu toma como teu zero, ela pode ter uma certa energia ou outra. Então, fazendo analogia com o trabalho, né? A gente estava falando de energia potencial, e a energia potencial tem a ver com a altura. E o trabalho, a gente também tem a ver com a altura quando a gente levanta um certo objeto que tem um certo peso, né? E a gente viu que o trabalho para levantar esse objeto tem uma certa massa, é igual a mgh. Então, a nossa energia potencial gravitacional vai ser o trabalho necessário para conseguir elevar esse objeto. Então, vai ser também mgh. Essa vai ser a energia potencial, tá? Então, percebam aqui que eu coloquei esse applet aqui para vocês, onde, aliás, quem quiser usar o applet, eu posso passar o link para vocês depois. Onde eu tenho uma skatista aqui, certo? Numa pista aqui de skate. E ela está a uma certa altura do chão. Quando eu elevo ela, percebam ali no gráfico da esquerda, eu vou aumentando cada vez mais a energia potencial dela. E essa energia potencial é a energia potencial gravitacional, tá? Ignorem ali a energia térmica e a energia total por enquanto. Então, quanto mais alto ela vai, maior a sua energia potencial, tá? Percebam também que, deixa eu pausar aqui. Se eu deixar ela a uma certa altura, ela tem uma certa energia potencial. Se eu aumentar a massa dela, a energia potencial dela aumenta também, certo? Porque eu precisei de mais trabalho para elevar ela até aquela altura ali, tá? Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial, tá? Agora percebam uma coisa. Eu vou soltar ela aqui de cima e ela tem uma certa energia potencial. E o que vai acontecer? Ela vai começar a cair na nossa pista, né? Quando ela começar a cair, ela vai diminuir a sua altura e, portanto, ela vai diminuir a energia potencial. Porém, vai aumentar a velocidade dela. Então, ela vai ganhar energia cinética. Olhem só. Percebam que chega uma hora que ela para, né? Porque aqui nós temos um sistema que tem atrito. E esse atrito fez com que ela parasse. Porém, se eu coloco nenhum atrito, ela iria ficar indo para cima e para baixo para sempre, tá? Então, toda vez que ela fosse e chegasse lá em cima, ela teria uma certa energia potencial e quando ela vai diminuindo, a energia potencial vai diminuindo e a energia cinética vai aumentando, porque a sua velocidade aumenta. Olha só. Então, quando ela chega lá embaixo, a velocidade dela é muito grande. Então, a energia cinética dela é grande. Porém, quando ela chega lá embaixo, a potencial é muito pequena, porque ela está a uma pequeníssima altura do chão. Certo? Então, nesse caso aqui, na pista de skate, a gente tem sempre uma troca de energia cinética e energia potencial gravitacional. Certo? E percebam que a energia total é sempre a mesma. A energia total, nesse caso, é a energia mecânica que eu falei lá para vocês, que é a soma dessas duas energias aqui, tá? Você lembra lá que eu falei que a energia nunca é gasta, nunca é criada, ela só se transforma? Pois é. Aqui a energia potencial está se transformando em cinética e a cinética está se transformando em energia potencial. Porém, o total é sempre o mesmo, nunca muda.